Thomas Bracknell era um jovem inglês que viveu na virada do século XIX. Ele exercia uma posição importante em uma fábrica de algodão no sudeste dos Estados Unidos e passava suas férias na Europa. No caminho para a Europa, em 1901, ele conheceu uma mulher durante uma viagem de navio a vapor e começou a conversar com ela sobre assuntos espirituais. Quando chegou em Paris, a mulher convidou-o para visitar uma amiga que morava num apartamento e que ela sabia que tinha interesses similares. A jovem lhe deu as boas-vindas e os três conversaram por muito tempo. Antes de ir embora, Bracknell perguntou à anfitriã se poderia voltar no dia seguinte para conversar um pouco mais. E ele foi convidado para voltar na manhã seguinte. No dia seguinte, quando ele voltou, Bracknell estava com os olhos brilhando e seu coração cheio de emoção. E a mulher notou isso. Ela o convidou para entrar. Bracknell olhou atentamente para ela e então começou a descrever uma estranha experiência. Após ter deixado a casa dela no dia anterior, ele caminhou sozinho numa avenida, no pesado e quente ar da noite. Nem uma só folha movia ao seu redor. Então, de repente, um vento forte veio e ele pôde ouvir uma voz doce e poderosa vindo daquele vento forte. Essa voz falava da vinda de uma nova mensagem de Deus. O jovem o aconselhou a se acalmar. É claro que ela sabia a qual mensagem Bracknell estava se referindo. Nos 3 dias seguintes, no decorrer de muitas horas, ela lhe falou tudo sobre a fé Bahá'í, as histórias, os ensinamentos sobre Abdu'l-Bahá, o perfeito exemplar de ensinamentos que vivia na cidade-prisão chamada Acá, na Terra Santa. Ao final de 3 dias, o coração de Bracknell estava tão repleto de alegria, de emoção, que o que ele mais queria era ir para Acá, conhecer Abdu'l-Bahá. Acontece que havia um jovem que havia feito planos para ir à Terra Santa com o mesmo propósito e que não estava satisfeito que Bracknell fosse sua companhia. Então, uma mensagem foi enviada para Abdu'l-Bahá pedindo permissão para que Bracknell fosse visitá-lo. Em pouco tempo, eles estavam a caminho. Quando os 2 homens chegaram à casa de Abdu'l-Bahá, foram levados para uma sala onde havia outros homens. Ao olhar à sua volta, Bracknell se sentiu profundamente desolado. Ninguém que estava naquela sala atraiu seu coração. E achando que Abdu'l-Bahá estava no meio desses homens, ficou com medo de não ter reconhecido aquele ser celestial sobre quem ouvira em Paris. Ele sentou-se em desespero e naquele momento uma porta foi aberta e Bracknell olhou para cima e viu uma luz brilhante de onde emergia a figura de Abdu'l-Bahá. Ele soube imediatamente que seu mais profundo desejo havia sido realizado. Bracknell
passou 2 dias gloriosos ao lado de Abdu'l-Bahá, durante os quais o fogo que havia aceso no seu coração havia inflamado mais e mais e mais forte. Quando Brakel falou a Abdu'l-Bahá sobre seu trabalho na fábrica de algodão, onde crianças trabalhavam como operários, Abdu'l-Bahá aconselhou a pedir demissão, o que ele fez sem hesitar. Com o espírito em chamas, Brakel voltou a Paris. Ele já não tinha mais o salário devido ao cargo bem remunerado na fábrica de algodão e há pouco tempo havia pego uma tuberculose. Mas todas essas coisas não esmoreciam nem um pouco seu contentamento, no mínimo que fosse. Ele queimava como uma vela ardente, compartilhando sua luz com todos que encontravam, até que, subjugado pela doença, morreu. Quando de seu passamento, Abdu'l-Bahá revelou uma epístola em sua honra, a qual inclui o seguinte verso: Ó Brakel, ó meu amado, ateaste uma flama no interior da lâmpada da Assembleia no alto, ingressaste no paraíso de Adá, encontraste refúgio à sombra da árvore abençoada e atingiste a reunião com ele no abrigo do céu. Verdadeiramente, suplico a Deus para acender em teu coração o fogo do seu amor.